Fluxo de trabalho que parece balcão de rede de fast food. Trocas de gestão daquele tipo apocalípticas. Equipe com número de pessoas inversamente proporcional ao dos superiores na hierarquia. Orçamento limitado. Isso quando ele existe. Se você se identificou, é bem capaz que você seja um sobrevivente. Pois é, trabalhar com comunicação na área pública não é fácil e nem para qualquer um. Mas eu sei que só o fato de você estar me ouvindo significa que você está disposto a driblar todos esses obstáculos e a fazer a diferença. E olha, você não está sozinho nessa vontade. Esse aqui é o Comunicação Pública Guia de Sobrevivência, o podcast que quer te ajudar nessa empreitada, porque acredita que, formiguinha por formiguinha, a gente pode construir um serviço público melhor. Eu sou a Aline Castro, sou comunicadora pública formiguinha, trabalho muito, mas sempre com muita paixão e com muito orgulho. Caso você seja que nem eu espero que você conheça a ABC Pública, a Associação Brasileira de Comunicação Pública, que é uma comunidade com gente assim, que tem um amor incansável por comunicação e pelo setor público brasileiro. Eu acho que eu tô falando tanto de amor aqui na introdução desse episódio, pessoal, porque finalmente eu vou introduzir um assunto aqui no podcast pelo qual eu sou completamente apaixonada. Pense em um lugar em que você se realiza, porque consegue ver mais de perto, talvez, a mudança acontecendo. Eu estou falando dos ambientes internos das nossas instituições. Eu estou super convencida, gente, de que para gerar transformação de verdade, a gente tem que trabalhar de dentro para fora. Não adianta a campanha mais linda em todos os canais de TV, na capa da Folha de São Paulo. Não adianta ter 1 milhão de curtidas no Facebook. Quem vai dar veracidade, substância para o nosso discurso é cada um dos nossos servidores. Nos balcões de atendimento, nos telefones, nas salas de audiência, qualquer que seja o ponto de contato que a gente tenha com a população. No capítulo de hoje, vamos começar a falar desse braço tão importante e muitas vezes tão pouco priorizado, que é a comunicação interna. Eu vou começar logo porque o que não falta é conteúdo bom para eu colocar para vocês. Eu tive a oportunidade de estar, antes desses tempos de isolamento social, com o Paulo Henrique Soares, que é diretor de comunicação do IBRAM, o Instituto Brasileiro de Mineração. E ele é também um profissional referência nesse assunto, autor de livros, e ele contextualizou a importância dessa atividade, os desafios de fazer isso no serviço público. Então, vamos ouvir o Paulo Henrique. A comunicação interna, a comunicação com os empregados, ela é importante em qualquer organização, porque são esses empregados que fazem a entrega daquilo que é prometido pelas organizações. Então, se existe a necessidade de priorizar um público, eu sem dúvida alguma priorizaria os empregados. São eles que entregam aquilo que tem que ser feito pelas organizações. São eles que materializam, os propósitos, as estratégias dessas empresas, sejam elas públicas ou privadas. Os servidores têm algumas características, eles têm uma relação diferente com o trabalho, isso precisa ser entendido pelos profissionais de comunicação e também passam um tempo muito maior dentro das organizações em termos de tempo de trabalho, de tempo de casa. Isso também muda um pouco as relações. Eles geralmente não têm mudanças, então fazem toda a sua carreira dentro da mesma instituição. Criam vínculos muito fortes e, obviamente, esses vínculos podem ser pontos positivos, mas também podem prejudicar. Talvez uma resistência maior à mudança, talvez um entendimento de que eu sempre fiz assim, sempre farei assim, e também uma relação que sabem que existe um vínculo onde eles não podem ser desligados ou eles têm os seus direitos garantidos na sua plenitude, que muda um pouco desse comportamento. Mas, para o profissional de comunicação, esse deve não ser o ponto final, mas o ponto de partida. Entendendo a característica dessas relações, da cultura estabelecido dentro das empresas públicas, e entender que
como podemos fazer a comunicação com esses servidores, o que é valorizado, quais são as expectativas, e aí sempre trabalhando na perspectiva de criar canais, criar os eventos internos, campanhas internas e principalmente em apoiar a liderança dessas empresas para também fazer o seu papel de comunicar para dentro. O Paulo Henrique, gente, nos livros e cursos que ele dá, ele fala de 4 quadrantes da comunicação interna. Eu acho que vocês já notaram uma ênfase dele aí em um deles, mas eu vou deixar ele mesmo explicar. No modelo de gestão da comunicação com empregados, ele prevê a existência desses 4 processos muito bem definidos. Fazer a produção de veículos talvez seja a área que a gente mais domine. Temos investido muito em campanhas internas, também usando o conhecimento da publicidade para dentro e falando com os empregados, e também a criação de eventos de relacionamento, eventos internos comemorativos para os empregados. Todos esses talvez sejam disciplinas, atividades e processos que a gente já faz. Porém, a gente esquece que o empregado, o servidor, ele tem a necessidade de receber a comunicação através dos seus gestores. Então, parte do trabalho da equipe de comunicação é dar suporte aos líderes das organizações públicas para que eles também comuniquem, para que também eles se relacionem, para que também eles somem ao esforço de fazer uma comunicação pública em um ambiente público. Eu pedi mais detalhes para o Paulo Henrique. Como é que será que a gente pode fazer isso na prática? Será que a gente precisa criar um canal, um boletim, alguma coisa exclusiva para a liderança? Fazer capacitação, evento? De tudo um pouco e muito de tudo. Primeiro, a gente tem que partir para um processo de conscientização desses líderes de empresas públicas, que eles têm o papel, o dever de comunicar com as suas equipes, de fazer uma comunicação com os seus servidores. Então, é uma atividade que ele não pode delegar a ninguém. Podemos usar, sim, veículos específicos para manter essa liderança informada e ajudá-los a fazer essa comunicação junto e com esses servidores. Podemos e devemos treiná-los e capacitá-los no processo dialógico de comunicação, onde ele tem que sentar com o servidor, tem que ouvir, tem que dialogar, tem que expor as posições e explicar as mudanças e as orientações daquele órgão. E no final, que talvez seja o nosso papel mais nobre enquanto comunicador, a gente assessorá-lo nesse processo de comunicação. Então, prepará-lo, quase que um media training interno. Olha, com certeza não tem veículo, campanha, evento de comunicação que chegue perto do impacto que uma boa liderança pode ter na motivação e no engajamento dos funcionários. É por isso que eu acho que a comunicação interna e a gestão de pessoas são áreas que precisam traçar estratégias conjuntas, né? E eu sei que isso está um pouco longe de acontecer na maior parte das organizações e quis trazer aqui para complementar o nosso papo um especialista nessa área. O Murilo Lemos é mestre em gestão e políticas públicas, professor, pesquisador, profissional de gestão de pessoas. Vamos ver um pouco da experiência dele e percebam como tudo tem a ver com o que a gente acabou de ouvir aqui do Paulo Henrique Soares. Nesses meus 19 anos aí de andanças pelos governos, o que você percebe é que, no geral, a área de recursos humanos nos governos ainda é muito burocrática. Ela foca muito ainda nos aspectos de administração de pessoal, mas ela não, na maioria das vezes, não vai além disso, não consegue executar nem dar suporte para os processos estratégicos de gestão de pessoas, que seria mais a questão de formação e suporte para a liderança, gestão do desempenho, motivação, clima organizacional, processos de recrutamento e seleção estratégicos, capacitação e desenvolvimento, né? Só para citar alguns. Quando a gente fala de comunicação, acho que a primeira coisa que me vem à mente é a questão do papel do líder, né? A gente acaba tendo pouco preparo e má seleção dos líderes, né? Seja um concurso público que acaba sendo organizado com critérios insatisfatórios, seja cargos de confiança que são contratados sem critérios técnicos, uma série de questões aí que acabam refletindo.
Falando um pouco aí da relação com a comunicação, né? Se você pensar do ponto de vista de endomarketing, acaba dependendo muito do chefe, da liderança, não há um alinhamento, depende muito do perfil do chefe. Tem chefes que vão ser mais proativos e que vão querer engajar mais a equipe, envolver a equipe no trabalho que está sendo desenvolvido, explicar o contexto do todo, né? Para que não fique a pessoa só alienada naquele quadradinho dela, ela entenda qual a contribuição da parte dela para o todo. Né, isso é um trabalho fundamental de endomarketing, mas a grande maioria acaba não fazendo praticamente nada. Né? No máximo, aquela coisa de aniversariantes do mês acaba ficando uma coisa muitas vezes forçada e protocolar, né? Não acaba tendo o resultado esperado de realmente engajar e deixar as pessoas mais motivadas e integradas. Já quando a gente vai para a comunicação interna, acontece por canais assim obsoletos, tipo e-mail, que acaba sendo usado como se fosse um mural de papel, só que virtual, né? Em termos de linguagem, de público-alvo, não há uma adequação. E com uma linguagem muito formal, né? Praticamente um decreto lá que você copia e cola naquele juridiquês. Não há preocupação sobre quanto a questão de e-mail, mensagem, receptor, emissor, compreensão da mensagem, enfim. Né? Para gravar, muitos colaboradores nas organizações públicas nem consultam e-mail, nem tem e-mail, né? Porque a gente sabe que a idade média do servidor público no Brasil é alta. Né? Depende um pouco da área que você vai também, educação, saúde, enfim, esse cenário varia, mas na média, se você pegar o quadro geral, é uma força de trabalho envelhecida. Então isso também dificulta o uso de ferramentas de tecnologia de informação, redes sociais, enfim. Então mesmo o e-mail acaba sendo pouco acessado. Bom, ninguém disse que nosso trabalho é fácil, né? Não é à toa que o nome do podcast é Guia de Sobrevivência. Olha só, relacionada a essas características que o Murilo nos trouxe, o Paulo Henrique também comentou sobre um pressuposto da boa comunicação interna, que é saber conseguir priorizar e segmentar. Se eu não priorizo, se eu acho que, ou eu coloco na mesma balança assuntos administrativos com assuntos estratégicos, com mudança de cultura, com mudanças organizacionais, eu acabo tratando tudo como se fosse pautas semelhantes e elas não são. Então a gente precisa saber o contexto que a gente está, priorizar, a gente tem que escolher o que fazer e principalmente fazer uma comunicação segmentada. Porque às vezes eu faço uma comunicação para todo mundo que está dentro da minha instituição, como se todos fossem iguais. Mas eu tenho diversos públicos, eu tenho inclusive públicos que são terceirizados, eu tenho públicos que têm um outro regime de trabalho, então a comunicação ela precisa ser segmentada no momento que ela nasce, e não simplesmente você produzir um texto e mandar para todo mundo. Isso não é comunicar, isso é informar. Talvez você esteja com a mão na testa agora, pensando, e agora o que é que eu faço? Eu vou tentar te dar algumas dicas minhas no final desse episódio, mas antes eu queria colocar a dica do Murilo, para nós comunicadores, e também o que não podia faltar, né? Uma fala dele sobre esse contexto de pandemia em que a gente ainda está inserido e que tanto está impactando as pessoas dentro das nossas organizações. Eu que trabalho com gestão de pessoas, eu te digo, para você chegar no servidor público, a comunicação tem que ser mais espontânea. Ela não precisa ser informal, mas ela tem que soar espontânea, né? Para poder gerar o engajamento e gerar a absorção, né, do receptor. Uma alternativa seria envolver os sindicatos, as entidades de classe, né? Ou mesmo associações, que não são sindicatos, mas o Grêmio, associações, enfim, esses grupos de servidores, né? Para que eles ajudem na transmissão das informações, né? Isso dá mais legitimidade, mais credibilidade e gera mais aderência da informação para o público receptor, tá? E uma outra questão também, especialmente nesse contexto de pandemia, a questão da comunicação com o servidor, de ver como ele está no contexto de teletrabalho, se está tudo bem. Tem órgãos públicos, alguns que estão fazendo pesquisas, perguntando como está o teletrabalho, se está tendo alguma dificuldade, mesmo a questão de saúde mental, se está tudo bem, se está com depressão, o que está acontecendo, né? Então tem essa questão de pesquisas que eu tenho visto que vários órgãos públicos estão
soltando pesquisas, na maioria das vezes pela internet mesmo, e alguns poucos órgãos estão utilizando a devolutiva dessa pesquisa para fazer rodas de conversa com psicólogos, né, com as equipes, para levantar pontos possíveis de melhoria, como lidar melhor com o teletrabalho, até pensando no futuro. Gente, eu consegui desenvolver há alguns anos atrás um projeto de rodas de conversa dentro do órgão onde eu atuo. Foi uma parceria na época com a área de psicologia e eu posso afirmar para vocês que nada foi tão rico em termos de comunicação como essa experiência. E isso aconteceu por 2 motivos. O primeiro é que o material que você colhe nesses momentos você não tem em pesquisa de clima nenhuma. E esse material ele vai embasar, ele vai dar respaldo para todas as ações de comunicação interna e para todo o conteúdo dos canais de comunicação que a gente mantém. É ter a persona ali, né, na vida real mesmo. E o segundo motivo é o impacto que ouvir verdadeiramente as pessoas tem. Como o nosso público é carente de ser ouvido, gente. Essa escuta que a gente promoveu nessas rodas, por si só, foi um super fator de motivação para todos os participantes. E é por isso que nesse contexto de pandemia em especial, eu acho tão fundamental que RH e comunicação trabalhem juntos para promover esse acolhimento das pessoas e para traçar juntas ações que possam ser desenvolvidas em torno disso, né? Olha, se por acaso você quiser que eu te conte um pouco mais sobre essa minha experiência com as rodas de conversa, vai ser um prazer conversar com você. Me manda um oi lá no Instagram, no @AlineCastroComunica. Muito bem, vamos então para o nosso tradicional resumão do episódio, com algumas dicas extras que eu queria deixar para vocês. Colocar comunicado pronto na intranet está muito longe de ser comunicação interna. Eu te aconselho a usar o mínimo possível esse tipo de comunicação, porque cria uma antipatia logo de cara, reforça a verticalidade dentro das nossas organizações e a ausência de diálogo, né? Coisas que podem impactar muito na motivação das pessoas. A gente vai falar muito em breve aqui no podcast um pouco mais sobre motivação, inspiração e também sobre linguagem conversacional para usar com o nosso público interno. Estratégia nenhuma de comunicação interna vai ser tão eficiente quanto ter gestores dentro da sua organização capacitados para uma liderança comunicativa. Eu sei que a gente já faz coisa demais, né? Que a gente já tem coisa demais para fazer, mas pensar na liderança como um canal e como um ponto fundamental para reforçar as mensagens e para gerar engajamento é muito necessário. Eu acredito que o melhor jeito de fazer isso é por meio de parcerias internas com a área de gestão de pessoas, saúde, psicologia. Mesmo se a estrutura desses setores também for deficiente, eu te aconselho a tentar achar parceiros, porque às vezes tem um colega servidor de uma dessas áreas que se encanta com alguma proposta que você possa fazer e topa desenvolver um trabalho, ainda que pequenininho, ainda que de formiguinha, como eu falei no começo do episódio. Nesses tempos de pandemia, isso tudo é ainda mais urgente, né, pessoal? A gente precisa não só prestar atenção nas informações que os nossos funcionários estão precisando para trabalhar, seja remotamente ou seja com proteção, né? Mas a gente precisa também prestar meios de acolhimento e de amparo para essas pessoas. Ui, eu acho que deu para notar que esse assunto rende demais e é por isso que bem em breve a gente vai ter mais comunicação interna aqui no podcast. Eu aproveito para te contar uma novidade. Os episódios por aqui, eles vão continuar sendo periódicos, quinzenais, mas a gente vai começar a ter alguns interprograminhas com mais conteúdo, cases práticos, muita coisa legal para deixar o seu kit de sobrevivência ainda mais afiado. Muito obrigada pela companhia. Não se esquece de começar a seguir o podcast para não perder as novidades. Um grande beijo com os meus melhores desejos de muita saúde e bem-estar a todos vocês. Até o próximo Comunicação Pública Guia de Sobrevivência.